Olá a todos, chamo a todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Luterana de Interlagos. É uma alegria ter vocês conosco. Neste vídeo em que nós queremos dar continuidade à série Questões Apologéticas. Questões de fé, questões de dúvidas que as pessoas podem ter acerca da nossa fé, da fé cristã, em que você, querido irmão, querida irmã, poderá ser chamado a responder, e é sempre oportuno que tenhamos um preparo adequado para darmos respostas acerca da nossa fé, da razão da nossa esperança, conforme diz o texto de 1 Pedro 3, versículo 15. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Venha conosco neste vídeo das questões apologéticas de hoje, em que nós queremos responder a seguinte pergunta: é a religião a principal causadora de guerras? É a religião a principal causadora de guerras? Para muitas pessoas, a religião é a principal fonte de conflitos, violência e morte. Isso mesmo. Para muitas pessoas, se não houvesse religião ou religiões, não haveria grande parte dos conflitos e confrontos existentes no mundo. Será que isso é verdade? Vamos analisar. Antes de mais nada, precisamos responder a duas questões: o que é religião e quais as principais causas das guerras. Religião vem do latim religare e significa uma religação que o ser humano procura ter com uma entidade superior, com Deus. E assim nós percebemos que há muitas religiões diferentes. Em outros vídeos aqui do nosso canal já falamos a respeito disso, e por isso nós queremos trazer hoje essa outra questão que por vezes muitas pessoas se fazem. Será que as religiões motivam as guerras no mundo? É a principal causadora das guerras do mundo? Mas se religião significa uma religação com Deus, o que isso tem a ver com guerras, com confrontos? Por isso nós precisamos responder essa segunda questão: quais as principais causas das guerras? Mas antes de responder essa questão, eu acho oportuno que a gente se debruce sobre aquilo que motiva alguém a falar que as religiões são as principais causas de guerra no mundo. E o que motiva essas pessoas a pensarem deste modo são exatamente os exemplos de guerras em que a religião ela é apontada como o principal fator causador, como o pivô de um conflito, de um confronto. Muito bem. Vejamos então. Vou aqui diminuir um pouco isso aqui, o vídeo, a imagem, para não cortar. Beleza. Acho que agora não vai mais cortar. Exemplos de conflitos neste mundo que são apontados como causa principal à religião. As cruzadas talvez seja o exemplo maior, o principal exemplo. As cruzadas foram aquelas guerras que ocorreram na Idade Média entre islâmicos, muçulmanos e cristãos. Normalmente estava envolvido também a questão de Jerusalém. Ora, os muçulmanos ocupavam Jerusalém e os cristãos queriam tomar Jerusalém. Ora, os cristãos ocupavam Jerusalém e os muçulmanos queriam tomar Jerusalém. E não precisamos pensar muito por que Jerusalém sempre foi muito disputada, porque Jerusalém sempre foi a cidade santa, sagrada para três das maiores religiões do mundo, as três maiores religiões monoteístas do mundo: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Poderíamos citar também um segundo conflito ou confronto que ocorreu na Irlanda do Norte, entre protestantes e católicos. Muitas vezes este conflito é apontado como tendo a sua principal causa a religião. Temos ainda
muitos outros confrontos que nós poderíamos talvez indicar como principal causa a religião, ou pelo menos que as pessoas imaginam que seja. Conflitos na Índia. Hoje, claro, a maioria da população indiana é hinduísta, mas existem grandes minorias, né? Porque na Índia é um país hiper, mega, ultra populoso. Então, uma minoria na Índia, ela seria a maioria em grande parte dos países do mundo. Então, os conflitos, os confrontos lá são grandiosos também, porque a população é muito grande. Hinduísmo versus islamismo e também hinduísmo versus cristianismo. Há um confronto que envolve apenas islâmicos, muçulmanos. E é um confronto entre sunitas e xiitas que ocorre no Iêmen. E esse confronto ele é patrocinado pela Arábia Saudita e o Irã, mas que não estão juntos, estão em lados opostos. Então, um país defende os sunitas, lá do Iêmen, e outro país defende os xiitas do Irã, que é a grande subdivisão do mundo islâmico entre xiitas e sunitas. Não vem ao caso aqui explicarmos exatamente a diferença. Sabemos que tem uma questão de continuidade do profeta Maomé, em que um grupo defende que o sucessor de Maomé seria um familiar dele e outro grupo não defende isso. E existem algumas pequenas diferenças no tocante à prática da religião islâmica. Palestinos e israelenses também são considerado também um confronto que está aí na mídia, né? E é considerado como confronto em que a principal motivação é a religião, que seria um confronto entre islâmicos, muçulmanos, contra judeus. Mas a pergunta que fica é: será que todos esses conflitos realmente foram motivados pela religião? Será que todos esses conflitos realmente foram motivados pela religião? Se nós observarmos bem, se nós pegarmos, por exemplo, as cruzadas tiveram muitas cruzadas, não foi apenas um conflito, uma guerra, foram várias. E cada uma dessas guerras teve, além da religião, a religião fazia parte, sim, de um fator muito motivacional para conseguir adeptos para esses confrontos, havia também questões políticas, questões territoriais. Os conflitos lá na Irlanda do Norte, eles ocorriam especialmente porque havia um grupo de unionistas que queriam que a Irlanda do Norte ficasse com o Reino Unido e um grupo de republicanos que queria que a Irlanda do Norte ficasse juntamente com a outra Irlanda. Portanto, eles até se utilizavam da questão religiosa, mas mais como um pretexto para conseguir mais adeptos para as suas batalhas. Na Índia, nós podemos dizer que, ao invés de existir exatamente uma guerra religiosa, o que existe é que as maiorias querem suplantar as minorias. No Iêmen, onde há esse confronto entre sunitas e xiitas, patrocinados pela Arábia Saudita contra o Irã, existe também uma questão muito política, porque a Arábia Saudita ela quer dominar o mundo muçulmano, assim como o Irã deseja. E eles acabam fazendo uso do Iêmen, da batalha lá no Iêmen, para se colocarem em posições antagônicas. E os palestinos e israelenses, nós sabemos que foi um confronto que sempre ocorreu, se pararmos para pensar lá desde os ismaelitas, mas dos descendentes de Ismael e dos descendentes de Isaac, mas que se acirrou desde 1948, quando a ONU, a Liga das Nações, criou de modo artificial Israel e enviou todos os judeus que sobreviveram da Segunda Guerra para lá, sendo que lá já moravam palestinos. Portanto, tem muito mais do que a religião por trás de todos esses conflitos. Existem questões políticas, existem questões sociais, existem questões culturais, existem questões territoriais, certo? Então a religião não tem nada a ver com esses conflitos, com esses confrontos? Não.
A religião ela é utilizada, especialmente para que as pessoas, os combatentes, possam ter uma causa para lutarem. Mas isso muitas vezes é uma manipulação dos detentores de poder. No fundo, a religião ela serve apenas como um pretexto em muitos desses conflitos, desses confrontos, mas não é a principal causadora desses conflitos. Dando continuidade, será que todas as guerras possuem uma motivação religiosa? Vamos ver outros exemplos agora. Existem guerras que possuem uma motivação por território. Por exemplo, a que está ocorrendo hoje entre Israel e a Palestina, ou os palestinos. É uma motivação por território. Se não fosse assim, não teria muro, não teria uma localização em que palestinos circulam, em que israelenses circulam. Ah, mas eles não têm religiões diferentes e isso não motiva eles a se confrontarem? Sim, mas essa não é a principal causa da guerra. A religião não é a principal causa dessa guerra. Ucrânia e Rússia estão lá se degladiando e lutando já há mais de um ano, já vai para 2 anos esse conflito, esse confronto de pessoas que até mesmo têm a mesma etnia, que têm a mesma religião. Eles são cristãos ortodoxos em sua maioria ou são ateus. Então, não há por que dizer que a religião é o principal motivo deste confronto. Armênia versus Azerbaijão possuem um conflito por território e não por questões religiosas, ainda que tenham as religiões diferentes, né? Os armênios, de modo geral, são cristãos ortodoxos e aqueles que residem no Azerbaijão são muçulmanos. Mas, de modo geral, o conflito ele se acirra devido a essa questão de disputa por um território. Há guerras civis pelo mundo, ou seja, conflitos que ocorrem porque determinados grupos querem tomar o poder nesse país. E assim é na Síria, assim é na República Democrática do Congo, assim é no Haiti e poderíamos citar muitos outros países que neste momento estão em confronto civil por questões políticas, por disputas de poder e não por religião. Há também, por que não, poderíamos citar conflitos gerados por motivação de disputa de territórios pelo narcotráfico. E aí nós podemos citar especialmente países da América Latina, Colômbia, México e por que não citar também o nosso país. Nós sabemos que a última guerra que o Brasil participou foi a Guerra do Paraguai, há muito tempo atrás. Contudo, em muitos locais, nós não podemos entrar sem autorização de grupos, de facções, e muitas vezes facções lutam contra outras facções para disputarem territórios de tráfico. Essa é a triste realidade do nosso país. E logo constatamos que as principais causas de confrontos hoje, em termos estatísticos, ou seja, o que mais motiva conflitos, confrontos e guerras em nosso mundo, não é a religião. São disputas por territórios, é disputa pelo poder e é também disputa por territórios pelo narcotráfico. O mundo seria mais pacífico se não houvesse religião? É o que muitos defendem. É, inclusive, o que John Lennon vai defender naquela bela música Imagine. Imagine no religion. É o que ele vai dizer. Imagine um mundo sem religiões, todo mundo juntos, né, sorrindo, com arco-íris, de braços dados e amando um ao outro, né? Porque o que complica, o que afasta as pessoas são as religiões. Se não tivesse religiões, então todos estariam juntos e unidos. Só que não, né? Isso é apenas a idealização, um sonho vago deste grande cantor, compositor, que acabou sendo morto por um fã, né? Imagino que o fã tinha que estar preso, e está preso, né, devido a esse crime que ele cometeu, e não teria motivação alguma para fazer
o que ele fez, né? Então a gente lamenta demais tudo o que aconteceu com relação a John Lennon. Mas seguramente que este fã não teve uma motivação religiosa para fazer o que ele fez. Infelizmente, o que ele fez. A causa original de qualquer guerra ou conflito, portanto, ela é complexa. É cheia de nuances. E há muitos fatores em jogo, como poder, ideologia, dinheiro, território e identidade. Alguns especialistas acreditam que a religião nunca é a causa das guerras. Já outros dizem que a religião tem um papel de protagonismo na instigação da violência e do conflito, certo? Ali abaixo nós já vimos antes, né, que há conflitos motivados pelo narcotráfico e não pela religião, certo? Então nós percebemos que a religião, ela até pode ser utilizada como um pretexto para que haja mais pessoas empenhadas num confronto, em uma guerra, mas ela não é a principal causa das guerras. Aí alguém poderia dizer, mas você não lembra de certos grupos terroristas extremistas que têm feito isso? Que pela religião eles vão, eles combatem, eles invadem, eles cometem homicídios, eles realizam ataques e matam muitas pessoas? A gente poderia citar, por exemplo, o Estado Islâmico, que recruta pessoas em todo o mundo, não apenas no mundo árabe, no Oriente Médio, mas em todo o mundo, para batalhas ao redor do globo com uma interpretação extrema do Alcorão. O Estado Islâmico não pensa duas vezes antes de derramar sangue para lograr seus objetivos. Contudo, especialistas como o ex-oficial da CIA e o psiquiatra forense Mark Zaiman diriam: não se trata da fé e sim da indignação emocional e moral, o que leva as pessoas a se unir a grupos como o EI, o Estado Islâmico. Vejam só, né, que muitas pessoas frustradas, né, chateadas com o mundo, com a sua própria vida, resolvem se tornar adeptas deste grupo sabendo que irão morrer, para matar muitas pessoas, mas elas não estão, no fim, fazendo isso por motivações religiosas. Elas estão fazendo isso por ódio, por raiva, por frustração emocional, por uma indignação moral. Portanto, qual a principal causa das guerras? São inúmeros os fatores que motivam uma guerra acontecer em nosso mundo. Contudo, só há uma causa, e uma causa principal e espiritual para as guerras: o pecado. Todas as guerras, no final das contas, todos os conflitos que nós citamos neste breve estudo, e todos esses confrontos que estão ocorrendo ao nosso redor, pelo globo terrestre, são motivados pelo pecado. Não se engane. Agora, o que nós estamos vendo, as cenas de barbáries, pessoas morrendo, crianças, idosos, lá em Israel, só tem um principal fator causador espiritual: é o pecado. O pecado que nos afasta por inúmeros fatores, por etnias diferentes, por ideologias diferentes, por religiões diferentes. O pecado que nos motiva a agredirmos, a odiarmos, a violentarmos e a matarmos. E não se engane, o mesmo pecado que tem em um terrorista, em alguém que está em meio a uma guerra, neste momento, matando, também existe em nós. E se nós não estamos em conflitos e em confrontos bélicos pelo mundo, não estamos empunhando armas, muitas vezes podemos estar em discordância com o nosso vizinho, com o nosso próximo, com o nosso irmão e irmã na fé. Por isso, é importantíssimo que tenhamos essa clareza. O ódio, a raiva, a inveja, tudo isso faz parte da nossa natureza humana devido ao pecado. Por isso nós precisamos de ajuda, e ajuda que somente Deus pode nos dar, para não entrarmos em conflitos e em confrontos. No fim,
as religiões não são a principal causa das guerras, mas elas podem ser utilizadas para manipular pessoas. No fim, nós podemos estar guerreando contra o nosso próximo por egoísmo, por inveja, por raiva, devido ao nosso pecado. Que possamos, com o auxílio de Deus, vivermos pacificamente, sermos pacificadores. E, como disse Jesus no Sermão do Monte, bem-aventurados aqueles que trabalham pela paz, os pacificadores, pois Deus irá estar com essas pessoas, irá abençoar essas pessoas, e que Deus possa utilizar você e a mim para pacificarmos, se não o nosso mundo, pelo menos onde nós vivemos, onde Deus nos coloca. Não é uma tarefa tão simples, continuamos com a natureza humana, mas é este desafio que Deus nos deixa e que Jesus possa nos abençoar para sermos pacificadores. Eu espero que este vídeo tenha sido de grande proveito para você, para a sua fé. Vamos continuar seguindo, curtindo, comentando, compartilhando os nossos vídeos e vamos continuar em oração pelo nosso mundo para que haja menos conflitos e confrontos, sejam eles religiosos, étnicos, ideológicos, políticos, para que menos pessoas venham a ser vítimas de guerras, de confrontos, de bombas, de ataques terroristas. E que Deus nos abençoe, tanto no nosso querer quanto no nosso realizar. Fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.